CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. 9h40. Estamos de volta com o CBN Campo Grande desta terça-feira, né? E as máscaras de proteção facial ganharam uma importância bastante grande, não só lá no começo da pandemia, muita gente começou a se cuidar, mas é um acessório, né, que deixou de ser um acessório, virou aí um artigo de extrema necessidade. Muita gente já usa, tem pessoas que ainda não usam, né? O fato é que em Mato Grosso do Sul existe um decreto estadual determinando que as pessoas precisam usar as máscaras quando saem de casa, né? E também existem decretos municipais. No caso de Campo Grande, por exemplo, há um decreto municipal determinando que as pessoas usem as máscaras por questão de proteção, né? Já vimos aí várias reportagens sobre a importância que a máscara proporciona do ponto de vista de proteção em relação à Covid-19. E sobre esse assunto, e também sobre a confecção da máscara, nós vamos conversar agora com a professora Cibele de Moura Salles, que é professora de enfermagem da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Professora Cibele, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio CBN. Bom dia, Gileiro, muito obrigada pela oportunidade. Não, a gente que agradece, né, porque toda informação, às vezes, ela não chega de forma bem nítida, né, bem clara para as pessoas. Antes de falar sobre a confecção, porque a gente também percebeu que muita gente começou a fabricar máscaras, né, para poder atender uma demanda que até então não existia, né? As indústrias que fabricavam não conseguiram atender. Aconteceu isso também com álcool em gel, né? E criou-se aí também uma alternativa de renda para muitas pessoas, a questão da confecção das máscaras para vender. Mas antes de chegar nisso, eu queria perguntar para a senhora, professora, a questão da máscara. Hoje, a senhora acredita que a máscara acaba protegendo? Nós estamos num nível hoje de muitas pessoas terem até a Covid e não saberem, que são quadros assintomáticos. Hoje a máscara, ela é essa barreira de proteção, talvez aí que as pessoas nem saibam, né, da dimensão da doença, mas que está sendo protegida pela máscara? Com certeza. A Organização Mundial de Saúde, agora no começo do mês, fez orientações em relação ao uso de máscaras, porque ele é muito importante. Então, assim, uma das coisas agora que mudou nessa última orientação é que ela deve ser usada por todas as pessoas. Porque quem não tem, ela está se protegendo. E quem tem impede de lançar o vírus para o ambiente, para o ar, evitando o risco de contaminação. Então, tanto quem não tem o vírus quanto quem tem ou suspeita, né, precisa estar usando a máscara. Essa é a nova orientação da Organização Mundial de Saúde. A gente já também viu e ouviu algumas reportagens de que não dá para saber onde está o vírus. O vírus pode estar no ar, né, no supermercado, num lugar que esteja ali num escritório, né? Não necessariamente precisa do contato humano para uma contaminação. Não, isso é muito importante, porque ele fica no ar, tem estudos que mostram porque há 3 horas. Então, assim, se você entra num ambiente, por exemplo, num ambiente fechado, que tem ar-condicionado, o vírus pode estar suspenso ali, você respirando, mesmo que a pessoa que estava contaminada e que deixou o vírus ali já saiu faz horas, né? Então, isso é muito importante. Mesmo que a gente esteja, digamos, indo num lugar aparentemente seguro, não é verdade mais, né? Então, estar com a máscara diminui esse risco. O certo é mesmo, claro que a máscara sozinha não resolve, ela precisa vir num conjunto de medidas, ou seja, você precisa fazer toda a questão da lavagem de mãos, não tocar essa máscara, manter o distanciamento mesmo assim, ou seja, não é porque eu estou de máscara que eu posso abraçar, chegar perto, não. Continua a distância física de no mínimo 1 metro, 1,5 metros. Então, esses cuidados aí, nesse ambiente ainda fechado, você precisa tomar o dobro de cuidado, né? De preferência manter janelas abertas, tudo por quê?
por causa do risco que ele fica no ar ainda em suspensão. Com certeza. Professora, na parte prática, né, a gente percebe agora que muitas pessoas estão aí confeccionando as máscaras, alguns confeccionam as próprias máscaras, outras confeccionam para vender, né, virou de certa forma um comércio informal, até porque a demanda é grande. E qualquer máscara protege? Essa que é a dúvida. Existe uma recomendação? Qual que é a lógica a seguir nesse caso? Existe a recomendação, a última da Organização Mundial de Saúde, que as máscaras de tecido não cirúrgicas devem ser usadas por todas as pessoas, e ela dá exatamente a orientação que deve ser usada, construídas essas máscaras, né? Então, em 3 camadas elas precisam ter, sendo que a primeira, né, que fica em contato com o rosto, precisa ser de um material como o algodão, que a gente fala que é um material hidrofóbico, hidrofílico, né? Então, assim, que dá para respirar. Um do meio, como se fosse um filtro de um material sintético, de poliéster, e uma camada externa também de um material também hidrofílico, né? Você consiga hidrofílico e hidrofóbico, a questão é quando você tem o acesso à água, ou seja, o hidrofóbico tem fobia à água, então ele faz essa barreira. Então tem a camada, precisa estar nessas 3, digamos, camadas para ser construída essas máscaras. Agora, essas especificações técnicas, né, a gente sabe que hoje muitas vezes não são observadas essas especificações no dia a dia. Quem hoje está vendendo uma máscara, ou quem está hoje comprando uma máscara, seja de um amigo, seja de um conhecido, qual que é a recomendação? Não compra, procura a máscara recomendada? É melhor usar a máscara não especificada do que não usar nada? Qual que é a visão da senhora? Então, esse é um desafio, porque assim, não existe evidência da eficácia ainda dessas máscaras, porque assim, a máscara, por exemplo, cirúrgica, que a gente usa no hospital, ela é toda testada, então você sabe exatamente o que passa e o que não passa, que ela é capaz de filtrar. Tem tecidos que a trama é larga, ela passa o aerossol, então a gente não está protegendo, né? Então, assim, às vezes a pessoa pode ter uma falsa sensação de segurança e fazer, digamos, alguns movimentos de aproximação em lugares que tem gente, aglomeração, achando que está protegido, e não é verdade. Então, mesmo essa máscara, segundo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, ela não tem a mesma proteção que tem uma máscara cirúrgica, uma máscara médica. Mas, assim, quanto melhor o tecido, né, quando levar em conta a recomendação adequada que a gente tem hoje, a melhor de hoje, né, porque como a gente ainda está conhecendo o vírus e conhecendo sobre o assunto, então a melhor de hoje que a gente tem que a máscara precisa ser em 3 camadas e tem certinho os tecidos para a primeira, segunda e terceira camada. Então, hoje, quando a gente for comprar, precisa olhar para isso, para escolher a que a gente sabe que é a mais adequada hoje. Pode ser que daqui a pouco com o estudo precisa se alterar algum tecido, algum para melhorar a potência dela. Mas eu penso que se a gente usa algo que não é inadequado e a gente acha que está seguro, é um risco maior. Entendi, porque é a falsa proteção, né? É a falsa proteção. Aí você sai achando que está de máscara, ele está aberto dos lados, né? Você está entrando em contato com tudo e achando que está protegido, passando a mão. Então, tudo que é, tanto o tecido inadequado, quanto ele não está exatamente adequado no rosto para não ficar passagem, quanto você ficar tocando a máscara, quanto não lavar a mão, quanto não higienizar direito essa máscara depois. Então, tudo que não é feito adequadamente aumenta o risco, né? E se você acha que só o fato de usar máscara está seguro e sai, né? Porque a máscara, por exemplo, de tecido, em 2 horas, se ela umedecer, você precisa trocar. Então, de conta, alguém vai trabalhar 8 horas durante o dia e não vai voltar para casa, ela tem que pensar nisso e levar ali no mínimo 4 máscaras, né? Porque a cada 2 horas elas precisam ser trocadas, com todo o ritual. Se passa álcool primeiro nas mãos, você retira, você limpa depois sua mão de novo com álcool, água e sabão. Então, não é só colocar na máscara e passar, por exemplo, o dia todo com ela. Se ela tiver úmida, ela te aumenta o risco. Se você toca, se você coça.
Então, o mau uso da máscara, ela pode ser um grande problema. Então, a gente precisa usar, sim, precisa. Ele é essencial no que a gente está vivendo. Mas o uso adequado dele é essencial. O mau uso também pode ser um problema sério. Nós conversamos com a professora Cibele de Moura Salles, professora de enfermagem da UEMS, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, trouxe informações importantes, não só sobre a confecção, o material adequado e também o mau uso das máscaras, né, que é item agora de primeira necessidade nesse momento complicado que a gente está vivendo. Professora Cibele, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço, Vinícius, pela oportunidade. Muito obrigado. 9h51 agora. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.